Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui com vocês sobre o Remo e será que tem potencial de virar uma potência, né, no Norte, virando um clube empresa, uma SAF? O que o atual presidente, que inclusive estava na frente da SAF do Fortaleza, falou sobre isso, até porque ele saiu de um papel importante na SAF do Fortaleza para vir para o Remo. O que ele falou sobre isso? O que o antigo presidente também já vinha falando, né, sobre essa possibilidade de SAF? Com certeza a marca do Remo está muito desvalorizada por estar na Série C, mas se o clube consegue ali para a Série B, para a Série A, com certeza tem uma possibilidade muito grande, né, de virar uma SAF com valor relevante e até deixar algumas outras falas de antigos diretores sobre também o valor do clube, quanto que seria, e de um empresário que tentou comprar a SAF e acabou então comprando de outro time. Era uma SAF que para o Remo em 2022 seria até com valor ok, mas acabou não saindo do papel e eu acho que até que foi bom, viu? Porque no longo prazo eu acho que o Remo tem um potencial de valor muito alto do que isso. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carter Foot. Conto com a ajuda de vocês, torcedores aí então do Remo, para chegarmos aqui a 55 mil inscritos. Faltam menos de 600 inscritos no canal. Se você puder deixar seu like, se inscrever, com certeza nos ajuda bastante a chegar aqui a essa meta. Bom, então eu vou deixar aqui para vocês, ó, a equipe da terceira divisão do Parazão é adquirida pelo empresário que tentou, né, comprar a SAF do Remo em 2022. O Remo recebeu essa proposta aqui do empresário, ó, no caso de 40 milhões de euros, seria ali quase 200 milhões de reais. O empresário Leandro Rodrigues, dono da VL Gold de Dubai, empresa que trabalha com beneficiamento de pedras preciosas, enfim. No ano passado, o mesmo empreendedor fez uma proposta para comprar a SAF do Remo, que seria 90% das ações do clube, né? E o Ronaldo Carvalho, antigo proprietário da equipe, ficaria com 10%. Então, assim, apresentou essa proposta, mas o Remo não seguiu adiante por entender que era um valor baixo e ainda o departamento, né, junto com o conselho deliberativo, falou que o vazamento das informações tomou a aceitação do negócio mais difícil, né? Para reverter o clima, ele até falou que assim, poderia até mesmo investir 10% da proposta, cerca de 21 milhões de reais, antes do fechamento do acordo. E, enfim, acabou não saindo do papel e aí comprou uma equipe então da terceira divisão, aqui, ó, foi vendido o Tesla, é isso a equipe, que disputa a terceira divisão do Campeonato Paraense, vai ser esse investimento dele nos próximos anos. Enfim, vou deixar aqui para vocês outras matérias falando sobre isso, ó. O Fábio Bentes, que era o antigo presidente do clube, ó, essa matéria lá em 2022, quando estava no auge, né, dos clubes e empresas no Brasil, Bentes diz que Remo está na segunda etapa da discussão de SAF e explica passos a seguir. Matéria aí do Globo Esporte, enfim, o presidente Fábio Bentes falando então sobre essa questão, que ele foi lá e falou o seguinte, ó. Que agora a gente parte para uma segunda etapa, que é o estudo de possíveis modelos e formatos. Com base nessa possibilidade, a gente parte para um debate interino sobre caminhos, o que o Remo quer daqui a alguns anos, subir divisões, voltar para a Série A, ter um centro de treinamento de primeiro mundo, ter um estádio para 25 mil pessoas. Então o Remo precisa de ter dinheiro para isso e como vamos buscar esse dinheiro? Qual tipo de investidor, né, vamos ter para isso? Então ele destaca aqui esses modelos, que é algo que no Brasil, no geral, está sendo o seguinte, né? Os clubes vendem 70% a 90% de participação, fica com 10% a associação do clube, o empresário compra então os direitos de transmissão, receita do clube, mas não, por exemplo, o CT de treinamento, o estádio. Isso fica com propriedade do clube para não ter risco de ter uma venda, né? Ou algo nesse sentido. Então, o Remo está estudando. Qual que seria a melhor possibilidade? Seria nessa questão? Eu diria que sim. Tem alguns outros clubes que têm uma vantagem maior de negociação, como o Atlético Paranaense, que quer vender, por exemplo, só um percentual, vamos colocar ali, né, 30%, 40% e seguir com a atual administração, que aí é uma proposta mais ousada. Acredito que para o Remo o melhor dos cenários seria ir para esse caminho como foi, né? Cruzeiro, Botafogo e Vasco no segmento de SAF, e quem sabe mantendo um percentual até maior do que só 10%. Ele ainda completa dizendo o seguinte, ó, é uma discussão que precisa ser travada para que se tenha uma discussão e ir para o mercado. Pode ser que o clube ainda não decida ter um parceiro e continuar como uma associação e não ter SAF. É uma escolha, é algum caminho, e alguns clubes vão optar por esse caminho, mas pode ser que a gente decida em ser SAF e vender o controle acionário. Esse debate está se iniciando internamente, mas já temos um ponto de partida. Foi esse diagnóstico apresentado no relatório. Agora estamos analisando essas possibilidades que falei e ver qual que é o melhor caminho, né? Que aí ele completa dizendo sobre isso e tudo mais. Que ainda falou que as dívidas do clube são baixas, porque ele já estava terminando também algumas questões de dívidas trabalhistas, a dívida tributária está negociada e estamos pagando em dia. Então, sem dúvidas, a gestão do Fábio Bentes não conseguiu levar o Remo de volta à Série B, mas conseguiu realmente diminuir muito a dívida do clube, que é algo que, olhando para o lado do investidor, já passa mais credibilidade, né? Um clube que
vem de uma gestão responsável e diminuiu muito as suas dívidas. Então, não temos valores, o Remo não divulga qual que é o valor da sua dívida, mas certamente teve uma diminuição bem interessante. Vou até deixar aqui, ó, essa matéria que foi no final do ano passado, deixa eu fechar aqui esses anúncios. Enfim, essa matéria aqui lá no dia 22 de outubro de 2023, ó. Próximos das eleições do Remo, candidatos debatem futuro do Leão e venda de futebol para a SAF, né? Então estava aí nessa disputa, tinha aí essa possibilidade então de um novo presidente, o Papelim, ou por exemplo o Fábio Bentes para essa reeleição, enfim. No caso, eles até destacam que o Remo recusou em 2022 essa proposta de 40 milhões de euros, 210 milhões de reais e alguns outros pontos aqui, ó. O Marco Antônio Pina, né, ele comentou um pouco sobre isso, que ele falou o seguinte, ó, sou completamente a favor da SAF, mas penso que o momento não é para a SAF. Quando a SAF chegou no Brasil, foi para socorrer os clubes que estavam à beira da falência e agora a SAF é uma realidade no mundo e no Brasil e chegou de 2 anos, né, em Belém, chegará também, mas primeiro o Remo precisa estar estruturado, que é algo que eu concordo totalmente, acho que o modelo de SAF é o caminho, só que agora na Série C está muito desvalorizado. Até uma visão aqui, por exemplo, do Renan Bezerra, né, ele falou o seguinte, não existe sim ou não, essa decisão depende da proposta que chegar, não posso dizer que sou a favor ou contra da SAF, pois é a proposta que vai determinar e o conjunto do clube vai decidir o caminho. Eu concordo também. Não apenas o presidente. Isso é uma decisão que deve ser compartilhada com o conjunto do clube e a nossa proposta de gestão. Nós vamos estruturar todo o caminho para uma possível SAF e divide, né, o Remo praticamente em 2, que é administrativo, financeiro, esportes olímpicos e o Remo futebol. Então ele falando sobre isso e tudo mais. E algumas outras falas, se você quiser ver aqui, ó, sobre cada um deles, sobre essa discussão da SAF e tudo mais. Enfim, vou até deixar essa outra matéria aqui, ó, do Sérgio Papelim, que ele, lembrando, né, ele saiu desse cargo de SAF do Fortaleza para vir para o Remo, então ele ainda não comentou sobre isso, se ele é a favor ou contra a SAF no Remo. No Remo em específico não. Eu realmente pesquisei tudo e tudo mais, ele não falou nada sobre isso. Só que ele já estava num processo de SAF no Fortaleza, que é um clube muito bem administrado. Então, certamente ele entende de gestão e certamente entende sobre as importâncias da SAF e que não vai realmente negociar o clube numa Série C, porque eu concordo com todo mundo aqui que falou que a marca está desvalorizada. O próprio presidente do Vitória, Fábio Mota, já tinha falado sobre isso quando o time estava na Série C, recebeu uma mesma proposta de 200 milhões e não aceitou. 2 anos depois, conseguiu levar o time para a Série A. O presidente também, o Maurício Ettinger, do Paysandu, falou, né, que o clube estava muito desvalorizado na Série C e ainda fala que está muito desvalorizado na Série B. Não pensem em virar SAF por agora, porque o melhor caminho seria esperar, tentar uma subida realmente para a Série A. Então vamos esperar para ver se vai ter mais atualizações ou não. Eu até queria ver aqui, ó, do faturamento das equipes, que é algo que eu gosto de levar em consideração, ó. Só para você ter uma noção, o Remo, o Paysandu também, eles não divulgam a dívida do clube, mas eu gosto do Portal Liberal que eles falam muito sobre os faturamentos, que é muito bacana, ó. Eliminado na Série C, Remo quase dobra a arrecadação e fatura mais de 10 milhões e 800 mil em 2023, que é um valor bem interessante. Só para você ter uma ideia, o Remo e o Paysandu não são de ficar divulgando muito esses números, mas o levantamento feito pelo Núcleo de Esportes do Liberal, então fez esse levantamento sobre essa questão de premiação, bilheteria, name rights e tudo mais, que assim, apesar de não ter sido um ano de acesso, foi uma gestão e um faturamento bem relevante, ó. Algumas informações a mais, os valores correspondem a premiação, bilheteria e name rights, ó. Então tem algumas outras questões aqui que destacam e tudo mais, apesar de não ter conseguido o acesso para a primeira divisão. Só para você ter uma ideia, foi um levantamento de 92% em relação a 2022, que o Leão acabou faturando apenas 5 milhões e 600 mil, que foi muito baixo, né? Um valor muito, muito baixo mesmo. Na minha cabeça não entra como que um clube desse tamanho faz só 5 milhões em uma temporada. Não é à toa que em 2023 dobrou, né, o faturamento. Certamente vai aumentando, muito por conta também da inflação e tudo mais, a tendência é que esses números vão se aumentando. Então, pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Só para você ter uma ideia, uma empresa que fatura então 10 milhões, 12 milhões por ano, daria para dizer que essa empresa valeria no mínimo, né, ao próximo de 200, 300 milhões de reais. Acho que o Remo na Série C valeria infelizmente só isso. Só que numa Série B valeria mais, vamos colocar ali uns 400, 500 milhões. Numa Série A, na minha opinião, é uma SAF para virar 1 bilhão de reais pelo tamanho do clube. Isso faz muita diferença. Os times já estão virando SAF, vai sobrando cada vez menos opções de clubes com grande torcida, com uma grande história para virar SAF. Então o Remo pode se beneficiar disso,
seja em 2025, seja em 2026, 2027, 2028. Na minha opinião, os times que esperarem mais, fazer uma boa gestão, vão ser os mais bem negociados e quem sabe não pode mudar realmente o rumo, né, da sua história, como o caso de Atlético Paranaense e Fortaleza, que vem fazendo um trabalho excelente. O Atlético há mais de década, o Fortaleza quase uma década também, para quem sabe quando virar uma SAF, não vire uma das maiores potências do Brasil, para brigar por algo que, mesmo com uma boa gestão, não seria possível, e somente com uma injeção muito grande de dinheiro. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Outras sugestões de conteúdo sobre o Remo vão estar aparecendo aqui na tela final agora, e nos vemos então aí numa próxima temporada. Valeu, galera!